Senhor Deus, em nome de Jesus, uma vez mais eu aqui estou nesta grande e preciosa oportunidade que é pregar a Tua Palavra, e diante de mim, homens e mulheres, ó Deus, que de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer para eles, mas eu peço em nome de Jesus, usa-me nessa noite uma vez mais, e que essa palavra venha edificar a nossa fé, que essa palavra venha edificar a Tua igreja, que essa palavra venha nos levar a olharmos firmemente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o 32. Diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, ou seja, já anoitecendo, lá estava ele só. Entretanto, o barco que os discípulos estavam, já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. Note que há muito tempo o povo tem medo de fantasma. Isso aqui aconteceu há 2000 anos e o povo já tinha medo de fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus então disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Amém? Esse é um dos textos que descartável seria uma pregação. Ler ou ouvir é o suficiente para que sejamos edificados, porque é tão claro, é tão simples. Na verdade, a palavra é simples. Os pregadores se complicam, mas a palavra de Deus é simples. Os pregadores que de vez em quando que dão os nós na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é muito simples, de modo que simples é o entendimento, simples é a revelação dessa palavra. Mas ainda assim eu quero compartilhar ao coração dos irmãos o que Deus compartilhou no meu coração, não a respeito de Jesus andando sobre as águas, porque nós sabemos que Ele tem poder para muito mais. Jesus andando sobre as águas não me deixa surpreso, porque eu sei, meus irmãos, que Ele tem poder. Afinal de contas, quem foi que criou as águas? Deus, o Pai de Jesus. Então, não me surpreende. Jesus tem poder de fato sobre as águas. Mas a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, a reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração, foi a respeito da situação que aqueles 12 homens estavam. Eles estavam em um barco, o vento contrário os empurrou para longe da margem, ou seja, para longe de um lugar seguro, e ali, alta madrugada, lá estavam eles, em um barco, e entenda, aquele barco não era muito grande não. Então era um barco muito pequeno, apertado. Então ali estavam aqueles 12 homens em um barco apertado, sendo açoitados pelo vento, ondas batendo com muita força e numa escuridão terrível. Meus irmãos, eu creio que todos aqui já tiveram experiência em roça, em lugar que não tem energia elétrica nenhuma. Meus irmãos, a noite adentro é uma escuridão total. Pense o medo que eu já passei. Eu era adolescente, tem uma fazenda lá para o lado de Vera Cruz, inclusive aqui por Itabela, chega lá pelo Queimada, a Fazenda Batalha, não sei se alguns irmãos conhecem. Tinha alguns parentes que moravam lá.
E certa vez, saindo da casa da minha tia para ir para a casa da minha irmã, já à noite, sem lua, meus irmãos, a escuridão da noite, em um lugar de mata, parece que dá para pegar. É muito escuro. E qualquer barulhozinho assim, você fica assombrado de fato. Então é até compreensível aqueles homens terem ficado com medo, porque eles estavam em uma total escuridão, era um breu total. E entenda, eles não viram Jesus brilhando, eles não viram Jesus reluzente. Jesus aparece em glória somente no Apocalipse. E depois, quer dizer, antes disso, Pedro, Tiago e João, eles têm uma visão de Jesus glorificado, muito rapidamente. Mas aqui nessa ocasião, Jesus ele não estava reluzente, ele estava normal, era um vulto ali distante. Qualquer um de nós aqui, meus irmãos, ficaríamos apavorados. Que negócio é aquele que está andando sobre as águas? E 12 homens gritaram, chamado pela mãe, chamado pelo pai, chamado pela esposa. Gritaram de medo, é compreensível. Mas aí eles ouviram a voz de Jesus: não tenham medo, sou eu. Mas mesmo ouvindo a voz de Jesus, Pedro ali estava um pouco duvidoso. Se for mesmo o Senhor, que eu desça desse barco e vá andando até ti. Aquele barco, meus irmãos, com 12 homens com medo, sendo açoitado pelas ondas e pelo vento, muitas vezes, sabe, ao nosso coração. Aquele barco, muitas e muitas vezes, é uma simbologia do nosso coração que está sendo açoitado, oprimido. É o nosso coração que muitas vezes está com medo do amanhã, com medo de uma doença, com medo de um exame, que resultado vai vir, com medo de tantas e tantas tragédias que estão acontecendo no mundo. Aquele barco simboliza o nosso coração, com as ondas e o vento ali soprando. E aquela escuridão, meus irmãos, acredite, é o próprio Satanás. Satanás, a escuridão que Satanás é, as trevas que Satanás é, meus irmãos, vai sempre se aproveitar dos nossos medos, das nossas lutas e das nossas guerras para piorar a nossa situação. E ali estavam aqueles homens, sendo totalmente oprimidos, até que eles ouvem a voz de Jesus. E Pedro, ele fala: Senhor, eu ainda tenho dúvida, eu estou aqui com medo, eu estou aqui sendo apavorado, ondas estão me cercando, Senhor, eu ainda não estou confiante, mas se for o Senhor, me faça caminhar até o Senhor. E Jesus disse: venha. E Pedro, o homem corajoso, Pedro ele errou muito. Pedro foi um camarada truculento, Pedro foi um camarada assim precipitado, Pedro foi um camarada que não cumpriu com sua palavra, porque antes de Jesus ser preso, ele disse: eu vou contigo até a morte. Foi o primeiro a fugir, só apareceu uns 5 dias depois. Pedro ele errou muito, mas pensa o homem para frente, pensa o homem corajoso. Pedro no meio daquela escuridão, ondas e vento soprando. Aquele camarada colocou um pé, colocou outro pé, meus irmãos, vocês têm noção disso? Pedro andou sobre as águas. A gente critica porque ele afundou, mas antes dele afundar, ele andou. Nenhum outro na história desse mundo teve esse privilégio. Jesus teve, sim, é Jesus, mas Pedro, ele andou sobre as águas. A escuridão ainda estava ali, o vento ainda estava ali, as ondas ainda estavam fortes, mas Pedro andou sobre as águas. Mas infelizmente ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as ondas, e foi ali que ele parou de andar e começou a afundar. Entenda, meus irmãos, que Pedro, ele não afundou quando ele estava andando. Pedro afundou quando ele parou de andar, tirou os olhos de Jesus e se voltou para a escuridão, para a tempestade, para as ondas bravias que estavam ali assolando eles. Ali ele começou a afundar. Ele começou até bem, ele deu passos, mas no meio do caminho deixou de olhar para Jesus. E isso, meus irmãos, é uma simbologia de muitos e muitos irmãos que começam até bem. Pessoas que estão passando por luta, pessoas que estão passando por guerra, mas ouvem a voz do Senhor e decidem ir até Jesus, mas no meio do caminho ficam decepcionadas. Estou seguindo Jesus, estou caminhando na direção de Jesus, mas a tempestade não passou, as ondas não passou, a escuridão continua.
E é assim mesmo, meus irmãos, nós estamos em um mundo de luta, nós estamos em um mundo de guerra. Seguir Jesus, meus irmãos, não é garantia de que nós iremos viver uma vida sem tribulação, mas é certeza de que nós venceremos as tribulações, se permanecermos firmes e fiéis, olhando firmemente para Cristo. E Pedro, infelizmente, ele deixou de olhar para Jesus. Pedro não compreendeu. Por uma fração de segundos ele acreditou que a tempestade ia passar, a escuridão ia desaparecer. E não é assim. Nós temos que pregar a verdade. Chega de um evangelho mentiroso. Chega de fazer as pessoas aceitarem Jesus, levando elas a acreditar que Jesus vai acabar com todos os problemas dela. Eu tenho que dizer, não vai acabar não, mas vai dar sabedoria, vai dar conhecimento e, acima de tudo, vai dar fé para enfrentar e para suportar as tribulações, para andar sobre as águas bravias desse mundo. É isso que Jesus faz. Jesus não tirou Pedro daquele barco não, foi ele que teve que descer. Jesus não segurou na mão de Pedro para ele andar sobre as águas, foi ele que começou a andar. Mas, quando Pedro começou a afundar e ele gritou por socorro, aí veio a mão de Jesus. E é isso que nós temos que entender, meus irmãos. Andar com Cristo, receber Jesus como Salvador, sim, vai, na maioria das vezes, é uma realidade. Vamos permanecer em meio às tempestades, vamos permanecer em meio às lutas. Haverá momentos que, se vacilarmos, poderemos até afundar. Mas se, assim como Pedro, nós clamarmos por socorro, ó que lindo, meus irmãos, e prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro. Tudo bem, podemos até afundar, tudo bem, podemos até ficar desanimados. A Bíblia fala que o justo pode cair até 7 vezes, 7 vezes Deus vai nos levantar. Sim, podemos sim ter momentos de fraqueza em meio às tribulações desse mundo, mas que haja um clamor, que haja um grito de socorro: Jesus, me ajude. E pode ter certeza que a mão do Senhor Jesus vai se estender. Mas veja o que está escrito: Jesus estendeu a mão e segurou na mão de Pedro. Sabe por que Jesus conseguiu segurar na mão de Pedro? Porque certamente a mão de Pedro estava assim, também estendida na direção de Jesus. De nada adianta, meus irmãos, de nada adianta passar por luta, passar por tribulação e ficar só pedindo oração para um e para outro. Vai estender essa mão, vai abrir essa boca, vai colocar o joelho no chão e clamar por socorro. Amém? Amém. Ah, meus irmãos, essa palavra é de ânimo, é de exortação, vem de encontro às nossas lutas, às nossas guerras, às nossas batalhas. Vamos sair desse barco apertado de medo, vamos andar sobre as águas, vamos olhar para Jesus, mesmo que a escuridão continue, mesmo que o vento forte continue, mesmo que as ondas continuem, é Jesus, ó, Jesus, Jesus e somente Jesus. Amém? Amém. Essa era a curta palavra que eu tinha que compartilhar ao coração da igreja, e que o Espírito Santo regue essa semente para que ela venha brotar e frutificar. Amém?